Efésios capítulo 1, versículos 5 e 6. Vou ler o finalzinho do versículo 4 também. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essas verdades estonteantes, essas verdades que entram na nossa alma e nos compunge a adorá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, enaltecê-lo, exaltá-lo, o Senhor Jesus Cristo, teu Filho bendito amado, porque tudo foi estabelecido no Senhor Jesus. Nós agradecemos por fazermos parte desse plano eterno. Abençoe pelo poder do Espírito o coração dos ouvintes para que experimentem o poder da glória do Evangelho. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um dos gritos da Reforma Protestante foi Soli Deo Gloria. A glória pertence somente a Deus. Todos os que recebem o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, crendo que o Senhor Jesus é o Salvador, são redimidos por ele da ira e da perdição futura, tornando-se filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Estes podem gritar Soli Deo Gloria. Mas também o inverso é verdadeiro. Sabemos que a ira de Deus permanece sobre todos aqueles que não creem no Evangelho e não se confiam no nosso Salvador, Jesus Cristo, e permanecem filhos da ira e, portanto, filhos do diabo. Nós vimos na exposição anterior que Deus, o Pai, ao nos escolher nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, concedeu-nos gratuitamente a fé, nos tornando fiéis e santos. Em contrapartida, não concedendo a outros a fé e fazendo-os continuar no estado de perdição em que eles mesmos preferem, permanecendo no seu estado de infidelidade. Isso procede do seu eterno decreto antes da fundação do mundo e é maravilhoso aos nossos olhos, pois Deus não é obrigado a absolver e salvar ninguém da justa condenação, da exata culpa e da perfeita miséria em que se encontram. Porque Deus não é culpado da incredulidade dos homens perversos e maus. Portanto, Deus Pai, segundo o seu justo juízo, deixa os que não são eleitos em sua própria maldade e dureza de coração. E aqui nesse texto, especialmente, nos é manifestado o profundo amor de Deus e, ao mesmo tempo, a profunda justiça dele aos homens que estão sob a mesma condição de perdição. Os efésios estavam nessa condição, afundados na idolatria, feitiçaria, inimizade, magia, quando Deus os predestinou para a adoção de filhos. Não podemos considerar esse texto como se essas verdades maravilhosas tivessem apenas um lado da moeda. Deus, o Pai, graciosamente, ao predestinar em amor algumas pessoas, ao mesmo tempo e automaticamente pretere e rejeita com aborrecimento outras pessoas. Então vamos considerar esse texto tão precioso, profundo mesmo da palavra de Deus, sob o tema predestinação para adoção de filhos. E eu chamo a atenção dos ouvintes para as expressões que Paulo se utilizou no versículo 4, ele nos escolheu nele, e no versículo 5, nos predestinou para ele. Ambas as palavras no grego, escolheu e predestinou, são diferentes e, portanto, o apóstolo não está se repetindo ou empregando uma ligeira variação. Podemos dizer que a eleição de Deus é a causa da predestinação. Para levar a efeito a escolha de algumas pessoas antes da fundação do mundo, ele especificamente destinou esse povo eleito para a adoção de filhos. Ele escolheu um povo e o preparou para destiná-lo. Portanto, Deus escolheu em Cristo um povo antes da fundação do mundo e o predestinou para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. A predestinação de Deus é baseada na obra de Cristo e estabelecida nele e não por obras de justiça que houvéssemos feito ou previsão de fé. A predestinação está baseada na obra e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Com a expressão "e em amor nos predestinou para ele", nós temos a fonte da predestinação, que é o amor, e não injustiça, como pensam muitos.
O fato de Deus ter predestinado alguns homens da raça humana para a salvação foi pura e simplesmente por amor. Os dois grupos que dividem a humanidade, ou seja, predestinados e os rejeitados, recebem a glória do Senhor. Não há injustiça da parte de Deus. Por exemplo, quando Deus amou Jacó e aborreceu Esaú antes deles terem nascidos, ou feito o bem ou o mal, ambos receberam a glória de Deus Pai em Cristo Jesus. O predestinado Jacó recebeu gratuitamente o amor de Deus, que foi misericordioso em predestiná-lo. Mas também o seu irmão gêmeo Esaú, a quem Deus o preteriu, rejeitando-o com equidade, recebeu a justiça. Ambos foram glorificados por Deus. Isso ocorreu para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, diz o versículo 6. Jacó recebeu a glória do amor de Deus e Esaú recebeu a glória da justiça. Por isso Paulo perguntou aos Romanos, no capítulo 9, versículos 14 e 15, tratando do assunto dos gêmeos: há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus faz o que quiser das suas criaturas. Quem é você para discutir com Deus? Paulo perguntou isso àqueles que não aceitam a predestinação em Romanos 9, versículos 20. Quem és tu, ó homens, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizesse assim? Jacó foi predestinado e salvo pela graça e o amor de Deus. Esaú foi justamente condenado. Esaú não foi fadado ao inferno por não ter sido predestinado para a adoção de filho. Mas Esaú foi fadado ao inferno porque foi justamente culpado, profano durante a sua vida, rejeitando até mesmo seu direito de primogenitura. Chorou, mas não se arrependeu. Paulo disse aos Romanos no capítulo 9, ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Portanto, Deus glorificou o seu nome em Jacó, que recebeu o seu amor, e Deus glorificou igualmente o seu nome em Esaú, que recebeu a justiça do Senhor. Tudo isso aconteceu para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, no Senhor Jesus Cristo. Mas pode surgir a seguinte pergunta nesse texto: em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então a pergunta é o seguinte: já que Deus predestina os eleitos antes da fundação do mundo em amor, para a adoção de filhos, então ele predestina outros para o inferno, visto que nem todos são filhos de Deus. Jesus claramente disse em João 8, 44 e 45, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então a resposta é sim. Se ele predestina uns para o céu, os demais automaticamente são predestinados para o inferno. Acontece que não existe na Bíblia a afirmação de que Deus predestina para o inferno, mas os dois lados da moeda são verdadeiros. Deus tem os vasos de ira preparados para a perdição. Paulo disse isso, os vasos de ira são preparados para a perdição. Provérbios 16:4 diz: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Veja só, até o ímpio para o dia do mal o Senhor fez. É claro que se Deus predestina uns para serem seus filhos, outros são predestinados para serem filhos do diabo. O ensino do dilúvio, onde Deus ordenou a Noé que fizesse uma arca onde não caberia muita gente, reflete claramente a ideia de que Deus predestina uns e reprova e condena outros.
eu não tenho nenhum problema em afirmar esses dois lados verdadeiros da moeda, pois os predestinados para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo tinham seus corações naturalmente depravados, um mero ninho de iniquidade, fonte de pecado e impiedade, um tesouro mau de onde se retirava coisas perversas e más. Os eleitos tinham culpa e eram coparticipantes do primeiro pecado de Adão. Seus corações eram indescritivelmente ímpios e alienados de Deus quando ele, segundo o beneplácito de sua vontade e para o louvor da sua graça, lhes começou a fazer o bem, os predestinando para a adoção de filhos. A adoção é a evidência da predestinação. É um dos objetivos da predestinação. No momento em que recebemos o dom da fé, também gratuitamente somos adotados e reconhecidamente filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os predestinados são recebidos entre os números dos filhos de Deus, com direito a todos os privilégios. É Deus quem os adota, pois foram predestinados para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu quero extrair daqui 3 lições. A predestinação não é doutrina para ser discutida, mas humildemente para ser aceita. Essa é a primeira lição. Quem é você para discutir os planos eternos de Deus? Será que é difícil entender que Deus resolveu, de acordo com o seu bom propósito e segundo o beneplácito de sua vontade, predestinar alguns dentre todos os imundos, condenados e inimigos que o odiavam? Ele não pode fazer o bem a alguns? Porventura está obrigado a salvar todas as pessoas sem exceção? Paulo perguntou aos coríntios: quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Meus ouvintes, por que é difícil aceitar o que está escrito? Acho que é por causa da arrogância e insubmissão natural que o homem traz na sua natureza corrupta, herdada dos nossos primeiros pais Adão e Eva, como representantes de toda a raça humana. Mas aqueles a quem a doutrina da predestinação parece estranha, deveriam ponderar um pouco se é tolerável a sua lamúria, ao recusar uma doutrina atestada por uma farta evidência de provas bíblicas, só porque ultrapassa a capacidade mental. Quantos que eu convivi, até mesmo líderes da igreja, que criticam essa sã doutrina, muitas vezes alegando que ela não deve ser nem ensinada e nem pregada. Creio que se Deus não julgasse útil para o nosso ensino, e se essa tão prazerosa doutrina da predestinação não nos fosse necessária que soubéssemos, jamais Deus teria ordenado que seus santos apóstolos e profetas a ensinassem. A sabedoria não deve ser nada mais que abraçar com humilde disposição de aprender, sem criticar, tudo o que nos é ensinado nas Sagradas Escrituras. A doutrina da predestinação nos leva ao louvor da glória da sua graça com um sentimento mais profundo de devoção e amor a Deus. Todavia, nós sabemos que devemos ter paciência e tolerância com aqueles que não pensam como nós, que amamos a doutrina da predestinação. Devemos ter muito cuidado para não condenar alguém por quem Cristo também derramou o seu sangue. Não pensemos que entre os muros da Nova Jerusalém só estarão crentes que creem na predestinação, mas sem sombra de dúvidas, haverá muitos outros com pontos de vista diferentes. Devemos distinguir as coisas fundamentais e as secundárias do Evangelho, a fim de não excomungar e ridicularizar um irmão que pode ser mais fiel do que nós ortodoxos. Não achemos de modo algum que um homem é herege porque nega a predestinação. Se ele exorta bravamente os pecadores impenitentes a se arrependerem e crerem no Evangelho, se ele bravamente denuncia o pecado e diz que só há um meio de salvação, o Senhor Jesus Cristo, nós ousaríamos dizer que esse homem está pregando outro evangelho? Claro que não. O reverendo Paulo Anglada disse muito bem acerca do assunto. Quero enfatizar que arminianos como John Wesley e Fletcher, embora tenham defendido e pregado doutrinas com as quais não podemos de modo algum concordar, foram homens de elevada estatura espiritual
e instrumentos utilizados por Deus com muita graça para a edificação e expansão da sua igreja. Portanto, a predestinação não é doutrina para ser contendida e questionada, mas humildemente para ser aceita, porque está claramente revelada nas Escrituras. A segunda lição preciosa desse texto é a nossa adoção de filhos. Que bênção compreender essas verdades e poder chamar Deus Todo-Poderoso de papai, porque temos o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A adoção nos faz ingressar na família de Deus, onde Jesus é o primogênito, porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, disse Paulo aos Romanos. João disse admirado: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Isso nos impulsiona a adorar com um espírito de profunda gratidão a Deus para o louvor da sua glória. Esse é o louvor da glória de Deus, a adoção de filhos. Quais os benefícios de sermos filhos de Deus e herdeiros com Cristo? Temos agora o direito de nos aproximarmos com confiança no trono da graça. Usufruímos a bênção da proteção e do cuidado de Deus. As nossas dificuldades e adversidades são disciplinas paternais. Somos selados pelo Espírito Santo e guardados pelo poder de Deus. Participaremos da sua glória, da esperança da vida eterna, do reino de Cristo e de uma herança sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, direito à vida eterna. Na glória nós veremos o Senhor face a face e seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Que nós, como filhos amados, possamos, maravilhados, sempre demonstrar gratidão e louvor a Deus por essa inefável graça de termos sido adotados com todos os direitos e privilégios de filhos. Mas, meus ouvintes, a lição principal do texto diz respeito à segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Quando lembramos que a predestinação foi estabelecida em Cristo Jesus, especialmente na obra da cruz do Calvário, onde nosso Senhor se despojou da sua coroa real e pôs de lado suas vestes puras e santas, para com elas cobrir nossos farrapos e impiedades, isso nos leva à adoração. Quando recordamos que ele desceu do céu à terra para poder enviar o seu povo predestinado da terra ao céu, quando compreendemos que Cristo desceu do céu para livrar o seu povo eleito do inferno, porque a sua salvação é muito mais poderosa para absolver toda a nossa condenação, culpa e miséria, isso nos conduz à gratidão a Deus. Alguém disse maravilhosamente que o Senhor Jesus passou pelo fogo do deserto, jejuando 40 dias para poder banquetear-se com os predestinados por toda a eternidade. Quando compreendemos essas maravilhas da eleição e predestinação para a adoção dos corruptos, isso nos leva a fazer como Paulo, que expressou sua gratidão, explodindo-se em uma manifestação de louvor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Só lhe deu glória, tanto na predestinação quanto na rejeição. Que o Senhor nos abençoe. Amém.